Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quem tiver com a Bíblia, se puder abrir em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Como podemos ver, a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E também vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé por tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós temos que ter fé que a nossa família será salva, que a nossa família estará aqui na igreja servindo ao Senhor. Nós temos que ter fé nos sonhos que a gente tem. Por exemplo, você vai lá e tem um sonho de você vai ter uma casa. Aí você vai ter um sonho que... Eu tenho fé que eu vou ter uma casa, mas não é só ter fé. Você tem que ter fé e as obras. Porque a fé sem obras, ela não é nada. Então, você não tem que ficar lá de braços cruzados esperando, vai cair uma casa do céu. Não vai cair uma casa do céu. Você tem que trabalhar muito para ter ela. Então, eu queria falar assim também, assim, que você tem que ter fé, que as portas, elas abrirão para você, que a tempestade vai passar, as tribulações vão passar. Então, para a gente ter mais fé, a gente tem que estar sempre buscando a Deus, tem que estar sempre querendo mais de Deus. E para a gente ter mais de Deus, a gente tem que ter fé. E sempre estar acreditando na fé. Que a gente, igual lá em Marcos 9, 23, Jesus fala, Jesus disse-lhe, se tu pode ter fé, tudo é possível ao que crê. Então, nós temos que ter fé em Deus, ter fé na nossa salvação e sempre estar buscando a fé, porque a fé é que move as montanhas. Você tem que acreditar naquele Deus Todo-Poderoso que está lá em cima, sentado sobre o trono de querubins. Você tem que acreditar em Deus, que Deus vai salvar a tua família. Então, eu tenho um testemunho também para contar, que quando eu tinha 9 anos, eu não conhecia o mundo ainda, conheci o mundo aos 12 anos, que é a idade mais difícil. E eu vou contar aqui esse testemunho, é que a minha avó morava numa casa muito precária. E lá ela morava num beco, assim. Desculpem. E lá, os irmãos, as pessoas jogavam pedras na casa dela, colocavam lixos na porta da casa dela. E a casa dela estava toda rachada, assim. E ela não queria sair de lá por nada, porque ela ficou 13 anos sem pagar aluguel, sem pagar luz, nada. E aquela casa, sabe, era muito difícil, porque toda vez que chovia, sempre molhava tudo. Era muito difícil para ela. Aí eu falei assim, vó, você tem que sair dessa casa, você não pode mais ficar nessa casa. Aí ela falou assim, eu não vou sair daqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí daí eu fui lá comigo mesmo e falei assim, não é? Então Deus vai tirar ela dali, porque eu não aguento mais ver minha avó naquela casa. Daí eu tive fé, foi nesse momento que eu tive fé, que primeiro foi as obras, eu conversei com ela, falei, só que não deu certo. Então eu corri para Deus, eu fui falar com Deus, para Ele tirar ela daquele lugar. Então eu orei, eu jejuei, eu falei com Deus, e depois de 2 semanas, Deus respondeu a minha oração. Deus derrubou as 2 paredes da casa dela. Então, a casa dela foi destruída, derrubou as 2 paredes. Então, foi a minha fé que moveu, que destruiu as paredes da casa dela. E agora, depois de um tempo, eu fui lá, orei, peguei a chave de outra casa. Daí, agora ela está numa casa ótima, numa casa que ela sempre quis. Então, eu vou falar para vocês, com a fé, tudo você conseguirá. Então, eu vou dizer para você, com a tua fé, você ainda terá um testemunho para contar.